todos. Primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês aí, que estarem me prestigiando, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho sobre o PLSQL. Vai vir uma introdução, vou mostrar o que tem, o que tem nessa linguagem, o que a gente pode aproveitar. De repente, pode ser que no futuro você precise utilizar alguma coisa e aí você lembre, ó, então, tem algumas funcionalidades aqui e tal, posso de tal forma. Lógico que você não vai conseguir lembrar de tudo, assim como eu também não lembro, por isso tem um tutorial que eu vou colocar no Maxserve, um tutorial que eu usei para fazer essa apresentação. E nesse tutorial você consegue pegar todas as informações que eu coloquei aqui com muito mais detalhe, tá? Tutorial em inglês. Bem, PLSQL é um acrônimo, né? E ele é uma linguagem, na verdade, que nada mais é do que uma extensão, né, da linguagem SQL. É uma linguagem procedural, tá, que a Oracle desenvolveu para estender as funcionalidades do SQL, assim como também o SQL Server tem a sua, né, o Transaction SQL lá também é uma extensão. Os blocos PLSQL são processados por um PLSQL Engine, tá? Tem um engine dentro do Oracle, que pode estar dentro ou fora de uma ferramenta, certo, ou dentro do server. Então eu fiz um desenho mais ou menos assim, para explicar mais ou menos como é que faz. Então quando você cria lá uma select, alguma coisa dentro de um bloco PLSQL, ele passa por essa engine que processa o que você está pedindo, aí passa por um executor ali, que vai executar de fato no banco, vai pegar os dados, vai alterar os dados do que você quer e aí te retornar na tela. Tá? Então tem essa engine dentro do Oracle. Falando um pouquinho agora mais de definição de dados, para a gente poder começar a entender algumas coisas que eu vou falar depois lá na frente. Nós temos dois tipos de definição de dados, né? Nós temos uma que é de linguagem, não dizendo, que é uma que é a definição, que são as definições dos objetos, né? E o outro que é a manipulação. Então, definição aqui um exemplo de DDL, né? Quando eu estou, por exemplo, definindo uma tabela, eu estou definindo uma sequence, eu estou alterando, isso aqui são comandos de definição, certo? Já o comando de manipulação é quando eu tenho um dado, eu tenho uma tabela pronta, tal, eu estou inserindo dados nessa tabela, quando eu estou deletando dados, quando eu estou atualizando dados, então isso aí é DML, tá? Manipulação de dados. O bloco PLSQL, ele pode ser usado aqui tanto de forma anônima, como em procedures, como em triggers, como em package, como em functions, como em type e assim por diante. E aí vocês vão ver que depois que você aprende a fazer o bloco anônimo, você consegue fazer qualquer outra coisa, porque o restante tudo vai usar basicamente a mesma estrutura, que é da seguinte forma: você tem a definição, aí você tem a edição, que é onde você vai colocar lá o procedimento mesmo, e a conclusão. Então vamos explicando aqui um pouco melhor. Você tem um declare, que é onde você vai declarar a variável, né? Tem o selection ali que você coloca cursor, que também está dentro do declare, a gente sempre coloca junto com o declare. E depois você tem o begin, que é onde você vai colocar de fato as instruções e procedimentos, tá? E esta é a única seção que ela é indispensável para o bloco funcionar. Você tem que ter o begin, senão não faz sentido. No final você tem um exception, que é onde você faz tratamento de erro. Uma observação: se você tiver mais de uma exceção, você tem que ter mais de um begin, tá? Você tem que ter um begin, um exception, um end para aquele bloco. Se você tiver mais, você tem que colocar um begin de novo, tá? Iniciar novamente. Variáveis, né? Vou mostrar um pouco de variáveis aqui que tem no PLSQL. Tipos de variável. Então você tem a variável numérica, caractere, você tem a booleana. Então um exemplo aqui, né? Fazendo aqui um declare, coloco o nome da variável e depois o tipo dela. Se eu quiser, eu posso especificar a precisão, no caso de numérico. Se quiser também, ele vai usar um padrão. Eu também posso fazer, como eu estou fazendo aqui embaixo, posso criar o meu próprio subtype, né? Então, de repente, se você quer padronizar o seu, quer criar os seus próprios tipos, você pode também fazer isso, não é obrigado a você utilizar os tipos ali. Você pode criar um subtype lá, fazer uma definição, falar como que ele é, se ele é um char, se ele é um varchar, assim por diante, e depois utilizar o seu tipo. Como é que você declara isso, né? Então, basicamente você é a variável, depois você pode criar como constante ou não, tá? A hora também tem essa opção, não é obrigatório. Se você quiser colocar como constante, para que se houver uma alteração depois ele dê um erro, né, dentro do bloco. Você pode dizer se é not null também, de repente você quer que aquilo não seja nulo, sempre tenha um valor. E pode definir o valor inicial, se você quiser. Então um exemplo aqui embaixo de criando uma constante ali, criando uma variável, 6, depois uma constante, definindo uma precisão,
né? Outro ali definindo um varchar e assim por diante. Isso aqui a gente já está bem acostumado. O PLSQL, o bloco PLSQL, você pode trabalhar também com escopo. Então tudo que você coloca no declare é global. Tudo que você coloca dentro de um begin, aí você pode colocar outro declare dentro de um begin, fica no escopo local. Okay? Então essas variáveis aqui, por exemplo, aqui, não 1 e não 2, só pode ser visualizada dentro desse bloco. Se você tivesse um outro bloco, você também ia conseguir visualizar. Tá? Isso é importante, de repente, quando você está fazendo uma programação muito grande, um bloco muito grande, tá? É legal você utilizar escopo. As atribuições. As atribuições ali são feitas com 2 pontos igual. Tá? A gente às vezes quebra a cabeça na hora de fazer esse tipo de atribuição. Tá? 2 pontos igual. E você, aqui na hora de fazer a atribuição, né, o exemplo que eu falei para você pode ter um type de repente, por exemplo, eu tenho uma tabela, e aí nessa tabela eu quero falar o seguinte, que ela é uma variável onde o tipo dela é o mesmo tipo de tal campo da tabela. Eu posso fazer isso também na hora de fazer a variável. Na hora que eu atribuo um valor, ele já consegue verificar isso daí também. Então isso é interessante. Às vezes você, não sei, sei lá, tem uma coluna do banco lá, eu não sei qual que é, mas eu tenho que colocar um dado que seja igual da tabela. Então você pode utilizar type, assim, que é mais seguro. Tá? Essa é a forma de fazer atribuição. Outra forma de fazer atribuição, que a gente utiliza bastante, é o into também. Então você pode colocar into, inclusive, várias variáveis de uma vez só. Você faz uma select, nesse caso ele está pegando name, others e o salary, né? Isso, salary. E colocando nessas variáveis aqui na mesma ordem que eu coloquei. Só que um detalhe, se vier null dá erro, tá bom? Ele não coloca null na variável. Quando você faz um select, fazendo um into na variável, tem que ter dado, senão dá erro. Agora um pouco de operadores. Os operadores que a gente tem, que todo mundo já conhece, igual, diferente, enfim, os operadores que não precisa gastar muito tempo. Só que tem uns interessantes que são de busca, like, between, in, que você consegue utilizar para fazer comparação. Um exemplo aqui, ó. Estou fazendo um if. Eu posso fazer assim, ó, if, value, like. Aí eu coloco um pattern. Ou seja, se aquele valor que eu passei estiver dentro do pattern, então true. Se não fosse. Então, a gente não costuma utilizar isso. Na verdade, eu nem sabia, estudando foi que eu fui descobrir isso daqui, que eu posso utilizar o like como operador. E posso utilizar, inclusive, aqui para fazer, a gente tem um exemplo aqui embaixo, né? Aqui eu posso usar between. Ó, esse número aqui está dentro desse range, tá? Então faz isso, ou faz aquilo outro, tá? Aí os outros operadores, normal, booleano, né? Condicional aqui, and, or, not, né? A gente conhece também. As condições básicas. Isso aqui é um fluxo básico, né? Não compensa explicar muito para vocês que são programadores, mas é um fluxo básico que você tem a condição, e aí você tem o true ou false, o código e a saída, que é um código de um if do Roger Lista. Então, nós temos o if com then, o if, then else, temos ali também junto aqui, ó, o else if, tá? Diferente um pouquinho do Java, que não tem esse else if, né? Então no PLSQL tem, você tem o case statement, você tem o search também case, e você tem o if, then else também. Vou mostrar um exemplo para vocês de alguns aqui. Então o if do mais recomendado, esse aqui é o básico de todos. Então como que você faz um if? If, aí entre parênteses, tá? Entre parênteses ali você coloca a sua condição, tá? Parênteses não é obrigatório, mas é boa prática, né? Para ficar mais bonito o código. E beleza. Aí você tem o if else também, bonitinho, né? Todo mundo legal. O Roger falou que prefere fazer 2 if em fazer else. O else. E aqui você tem um esquema mais encadeado. Então você tem o if, else if e o último else. Okay? Então você tem essa opção também de fazer. Então o Roger levou um susto ali porque ele achou que precisava fazer 3 if, na verdade. O case. Aí o case é como se fosse o nosso switch, certo? Do Java. Switch case, né? Então esse é o case, você tem ali vários whens e você tem um bloco default. Um exemplo aqui, case, when, se grade for igual a A, então faz isso, tal, senão ele vai cair. Aí o else, né? O default coloca else, se não for nenhum desses, cai nessa outra de baixo, tá bom? Esse é o case. Os loops, então esse aqui é um fluxo, por exemplo, de um loop, básico também.
Você pode fazer um loop anônimo desse jeito, você simplesmente fala loop, aí você cria uma variável aqui, nesse caso estou criando uma variável, ela está começando com o valor 10, e aqui dentro eu falo o seguinte, que quando a variável for maior que 50, então ele sai do loop, tá? Um loop básico aí. Porém eu tenho outras formas de fazer isso, eu posso fazer utilizar o exit when também, ou seja, eu vou rodando aqui e quando isso aqui for maior que 50 ele sai. Posso usar o if, posso usar o when, ou posso fazer também no começo. Enquanto o ar for menor que 20, então ele fica dentro do loop. Tá? O for, a gente pode usar também o for, a gente pode usar o for com valores, pode usar com arrays, pode utilizar com cursor, que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Então ali, um exemplo até do nosso código, a gente tem ali vPartida. Esse vPartida que eu estou criando é uma variável que ele vai atribuir, ele vai mesmo vai criar, eu não preciso definir essa vPartida. E esse cPartida é um cursor, estou fazendo um loop no cursor, e para cada linha do cursor eu faço um procedimento aqui, no caso estou atualizando os movimentos de uma partida. Okay? Um bloco anônimo. O bloco anônimo é o que a gente costuma mais fazer, então eu peguei só um pedaço aqui, fechei algumas coisas. Então, exemplo de um bloco anônimo, tem que ter o declare em cima, o begin e o end lá embaixo. Declarei as variáveis, então ali, por exemplo, fiz um cursor que está fazendo uma select, e aí que ele vai fazer esse cursor. Esse cursor vai virar como se fosse uma visualização da tabela, digamos assim, ele é como se fosse uma view que eu vou utilizar apenas naquele instante. Então todas as colunas que estão na select estarão disponíveis para mim nesse cursor. Vai criar como se fosse uma tabela mesmo. E aí aqui dentro setei algumas variáveis, tal, fiz um for, que eu acabei de mostrar para vocês, e aí para cada linha dessa view que ele está criando, eu consigo fazer alguma coisa, estou fazendo um commit ali, e aí estou criando aqui também quando não encontrar o dado, porque eu estou precisando atualizar alguma coisa aqui, isso. E aí se ele não encontrar, por exemplo, alguma coisa, ele dá rollback, porque eu preciso que desse dado exista, então senão ele tem que sair fora, tem que dar erro. Tá? Coleções, a gente tem os arrays, são os mais básicos que tem, tá? Porém o array eu preciso definir o tamanho dele. Ele é útil para algumas situações, quando você você tem muito dado e aí você quer jogar isso tudo na memória para você poder fazer de repente um for nele, para você não ter que ficar toda hora buscando no banco. Você busca de uma vez, coloca lá para você ficar buscando depois. Então um array básico, não tem muito o que explicar dele, tá? Porém ele é um pouco limitado assim com o que você consegue colocar nele, na verdade, porque esse exemplo aqui, eu estou criando um array, estou colocando ele como varchar, como integer, e aqui estou criando um de integer. Acho que é só os dois tipos que você consegue colocar dentro dele. Ele é um pouco limitado, né? Você tem que meio que colocar ou um número, ou você tem que colocar um texto lá. Tá? E aqui como estou utilizando ele, né, fazendo um for nele, pegando pelo índice e tal, um array normal. Você tem esse index by, que é um pouquinho mais inteligente, ele funciona como se fosse um mapa. Né? É um mapa. A gente precisou utilizar isso daqui, isso aqui é interessante que a gente precisou utilizar ele quando a gente foi atualizar uma massa de dados muito grande, que eram os movimentos do inventário. Precisava somar, na verdade, precisava pegar todos os movimentos, desde uma data, tal, fazer um esquema, precisava colocar dentro de um mapa para poder ir somando, para só no final atualizar. Então, ao invés de a gente ficar indo no banco toda hora buscar, a gente pegou uma massa de dados enorme do banco, colocou tudo em memória dentro desse mapa e depois a gente foi percorrendo ele, somando e atualizando. Então esse é um exemplo legal, porque funciona mais ou menos como se fosse um mapa, né? É uma tabela, fica em memória, aí você define também o tipo dele, e aí você vai colocando lá, você vai colocando a chave e o valor, chave, valor, chave, valor. Dentro dele você pode fazer uma combinação, você pode, por exemplo, no caso que nós utilizamos, nós colocamos 3 chaves. Aí, para a gente fazer isso, a gente teve que criar um type que tinha 3 colunas dentro desse type, e aí nós colocamos cada um e depois jogamos o type inteiro como chave. A gente consegue fazer isso também. Eu não coloquei nessa apresentação, mas o Oracle tem um esquema de orientação a objeto. Você consegue criar um objeto no Oracle, você consegue definir um objeto com colunas e tal, setar valores para ele, passar ele para procedures, passar ele para functions, passar ele dentro de um procedimento, certo? Quando você não tem muitas colunas, você não quer ficar passando todas, você pode jogar tudo dentro de um objeto e passar também. É outra opção, se não quiser utilizar isso daqui.
E esse é o nested table, que é igual o array, a única diferença é que nele você não precisa definir tamanho, né? Você pode ir colocando lá os dados nele, e outra diferença desse tipo de coleção é que você consegue gravar ele como uma coluna do banco de dados. O array você não consegue, esse você consegue. Você pode, por exemplo, montar isso daqui e gravar isso aqui no banco. Tá? E aí quando você buscar ele vai estar com esse tipo aí. A diferença. Procedure. Bem, procedure, fala aí, né? Procedure nada mais é que um bloco PLSQL armazenado, certo? Já dizia aí o Sr. Daniel. Tá. É simples assim? Cara, É simples assim, pessoal. Eu falei, estava meio assustado aqui nesse dia, né? Perguntou pro Daniel. Simples assim? Pô, é simples assim. Né? Então, como é que eu vou criar uma procedure? Aqui, o corpo de uma procedure. Create or replace, certo? E aí, a procedure, o nome da procedure, os parâmetros, você pode definir se esse parâmetro é um parâmetro de entrada, que você só vai utilizar lá dentro, você vai receber, melhor dizendo. Você pode definir se ele é um parâmetro de saída ou se ele é as duas coisas juntas, tá? E o tipo. Aí você fala, por que eu vou definir, por exemplo, colocar um parâmetro para dizer que ele é um parâmetro de entrada ou de saída, ou um ou outro, né? Por que a gente tem isso? É porque, assim, às vezes você quer passar uma variável para ele processar lá dentro e atribuir um valor nessa variável e você quer depois recuperar esse valor. Então, a procedure ela não retorna dados, ela não tem um return, que nem uma function que eu vou mostrar daqui a pouco tem. Então você pode, por exemplo, eu tenho que atualizar, por exemplo, 5 variáveis. Uma função só retorna 1, certo? Então eu posso utilizar uma procedure, eu crio essas variáveis antes, mando para a procedure faz o que tem que fazer, joga essas variáveis e quando terminar a procedure, as minhas variáveis estão já com os valores. É por referência, né? Digamos assim, né? Como se ele fizesse uma atuação por referência. O escopo dessas variáveis é a transação. A transação. Exatamente, acabou, ele morre também ali, tá? Aí tanto faz se eu utilizar o is como o as, tanto faz, né, na hora de definir ali, só tem que ter um dos dois, o begin e o bloco e o end. Por isso que eu falei, se você souber fazer um bloco anônimo, o restante é isso daí, não tem muito para onde mudar. Para chamar, você pode chamar com execute, então execute ratings ali está chamando uma função, uma procedure, e quando você está dentro de uma... Acho que eu não falei sobre isso. Quando você está dentro de um bloco e você precisa executar alguma coisa, aí você tem que chamar um execute immediate. E aí você chama com call. Né? Você faz um call e fala, executa isso aqui para mim. Porque você não consegue fazer execução direta. Aí você coloca o nome lá entre aspas, sabe? Como se fosse uma string. Você passa por um call, chamar aquilo ali, ele vai processar aquela informação e mandar executar. Aqui um exemplo de uma procedure básica, né? Se você não definir nada para a variável, ela é ruim, ou seja, ela não retorna nada, simplesmente só recebe a informação ali. Aí estou criando uma variável, dia, mês, e aqui eu estou começando falando o seguinte, se o dia do mês for menor que 5, então eu chamo essa outra procedure, tá? Chamo essa outra procedure aqui, e adiciono, tira um dia, na verdade, tira um mês, na verdade, né, desse dia aqui. Ok? É isso, é o relatório ME lá. Ok? Agora é interessante, eu precisei chamar uma outra procedure aqui, que eu estou no relatório ME, eu precisei chamar relatório ME mês, eu não preciso mandar execute. Então, quando eu estou dentro de uma procedure, eu não preciso colocar execute para chamar outra procedure. Né? Por quê? Porque elas conseguem se entender aí, tá? Principalmente se você estiver dentro de um package que eu vou mostrar depois. Por causa do escopo. Então, um outro exemplo de uma procedure aqui, que eu falei que eu precisava colocar out, in, tal, aquelas coisas tudo, e a procedure, a própria procedure de custo. Né? Procedure de custo, porque a gente passa várias colunas de custo, quer que ele faça contas lá dentro e jogue valor nessas colunas aí. Tá? Então, para vocês poderem entender um pouquinho como é que funciona o nosso esquema de atualizar custo, mais ou menos assim, você vai inserir um movimento, aí uma trigger pega aquilo, pega aquelas colunas que podem estar zeradas ou não, você pode definir na aplicação se você quer mandar um valor lá já calculado ou não. E aí você pega essas variáveis, passa para uma procedure, a procedure vai atualizar e aí ele vai pegar o valor dessas variáveis e atribuir no registro. Tá? E aí vai salvar no banco. Okay? Então é um exemplo de que a gente utiliza esse in out aí. Tá?
Aí na hora de passar parâmetro, você pode passar os parâmetros assim, chamando como se fosse uma função, passando o parâmetro um por um, ou você pode fazer também, colocar o nome do parâmetro, e aí você coloca esse igual maior, colocando o valor. Porque aqui não importa muito a ordem. Se você fizer isso, ele vai pegar pelo nome, aí você não precisa ficar se preocupando com a ordem que está os parâmetros, tá? O que não é indicado é você fazer o seguinte, é você colocar alguns assim e alguns desse outro jeito. Então você faz de um jeito ou faz de outro. Pode dar problema se você fizer diferente. Functions. Tá. Aí o Carlinhos pergunta, vai me dizer que é só um bloco que elas querem armazenar. Tá na praia, sem fazer nada, que porcaria é essa? Aí o Carlinhos responde, também uma function nada mais é do que um bloco PLSQL armazenado, com a diferença de que você retorna um valor. Então a function, a ideia dela é calcular e retornar. Você vai retornar alguma coisa. É uma função que vai retornar alguma coisa. Então, mesmo esquema, né? Você cria ou você atualiza, você replica, na verdade, você substitui uma função, um nome, aí os parâmetros também tem o mesmo esquema. In, out, apesar de você conseguir retornar alguma coisa, você também pode passar, não faz muito sentido, mas pode atualizar variáveis dentro dele. Só que você precisa definir ali o return, você precisa dizer qual que é o tipo do retorno para ele na hora que você está criando, e aí no final, no end, você precisa, antes do end, begin, antes do end você precisa dar um return. Se você não dar um return, dá pau. Tem que dar um return lá para dizer que está retornando aquele valor, por causa que ele vai verificar pelo tipo. Acho que eu tenho um exemplo aqui de function. Tem. Tá, então esse aqui, total customer. Então, você tem ali dizendo que o retorno é um número. Você está fazendo uma conta aqui, está fazendo uma select e tal, colocando no total e dando um retorno do total. Certo? Se não tiver esse retorno, ele vai dar pau porque precisa retornar alguma coisa. Beleza? Aí, ó, como que eu chamo, né? O mesmo esquema da procedure. Trigger. Trigger é muito interessante. Muito interessante. Então, um exemplo aqui de uma trigger. A trigger você pode utilizar ela. Você pode utilizar ela em diversas situações. Quando você quer atualizar uma coluna calculada, quando você quer fazer uma auditoria, quando você quer forçar uma integridade referencial, quando você quer fazer uma validação de segurança, ou quando você mesmo quer garantir consistência dos dados. Tá? Então, voltando um pouquinho, só mostrar o exemplo como você cria uma trigger. A trigger você pode criar, deixa eu até mais para frente. Tá, aqui mesmo. A trigger você pode utilizar ela antes de você inserir a informação, depois, e tem também esse state off, né? State off, que é pouco utilizado, que na verdade ele é mais utilizado quando você está criando, acho que uma view, uma coisa assim. Geralmente a gente utiliza o before e o after, né? E você pode utilizar ele para o insert, para o update ou para o delete, né? Para os DML. Você pode tanto colocar ele para escutar uma coluna, alterações, inserções, em uma coluna específica, isso é interessante para o update, ou você pode colocar a tabela toda. Se você não colocar nada, ele vai olhar a tabela inteira. E você pode também nomear, de repente, o elemento, a linha antiga e a linha nova, porque toda vez que você está dentro de uma trigger, ele tem um old e ele tem um new, tá? Com exceção seguinte, quando você está fazendo um insert, você não tem old, então se você chamar o old vai estar nulo. Quando você está fazendo um delete, você não tem new, então se você chamar vai estar nulo. No update você tem os dois, tá? Você pode de repente definir um nome, você não quer ficar chamando de old ou de new, você pode dar um nome para ele ali, se você quiser. Se não quiser, você chama de old new e está tudo certo. Você também pode falar o seguinte, eu quero que caia essa trigger apenas quando acontecer tal condição. Se você quiser, você pode colocar condição para ele nem cair aqui dentro do bloco. Pode colocar todas essas validações. Olha, quando essa coluna for afetada, quando acontecer essa condição, então faz isso ou aquilo. Tá? O restante é tudo igual a um bloco PLSQL. Um exemplo aqui do before. Geralmente a gente coloca before para identificar a trigger, né? Então, before de recebimento. Então, antes de inserir o recebimento, quando eu estiver inserindo, então estou falando, olha, before insert. Eu posso colocar before insert, update, posso colocar todos ali se eu quiser. Se eu quiser, olha, eu quero que isso aqui seja feito todas as vezes. Isso é bom, geralmente, para auditoria. Então, vou fazer uma auditoria, vai cair aqui sempre. Nesse caso aqui, só é útil para a gente no insert. Estou fazendo insert, para cada registro que eu vou inserir, ele vai fazer o seguinte, quando o novo dia de recebimento que eu estou inserindo for null, então eu declaro uma variável
pego de um sequence e atualizo lá o dia de recebimento, tá? É para garantir que nunca vai ficar null esse key. Se o cara não setar, a gente obtém e seta, tá? Só quando for null. O outro aqui da nota fiscal. A gente falou que a nota fiscal, depois que setou uma data de financiamento, não pode tirar, não pode colocar null. Pode até alterar a data, mas não pode colocar null. Então tem essa validação aqui, que faz o seguinte: se a data que tiver lá, ou de financiamento, for diferente de null, e a data que está vindo agora for null, então dá um erro. Como que eu faço para dar erro? Raise Application Error. Eu passo esse número, que é um número é um código para erros genéricos, erros que eu defino. O Oracle tem uma lista enorme no tutorial de erros que você pode dar padrão. E esse aqui é um erro que estou definindo. Então eu coloco menos 20.001 e aqui eu defino uma mensagem. Essa mensagem ele retorna para a aplicação que chamou ele. Okay? Menos 20.001 é um número mágico? Não, acho que é um número... eu pelo menos ouvi que é um número que a gente define quando a gente quer colocar algum... Eu aqui, não sei se alguém algum dia na vida falou que vou colocar esse aqui mesmo. Pelo menos todo mundo que eu ouvi que dá uma mensagem genérica assim, coloca esse número. Funciona. Tá, esse aqui é da partida dobrada. A partida dobrada, quando você insere um movimento, você tem uma série de tabelas que precisa atualizar de saldos, né? Então pense se a gente tivesse que fazer isso na aplicação, no Java, né? Além de a gente ter um risco de concorrência, lock, um monte de coisa, a gente... Enfim, ia ser muito difícil a gente poder controlar esse momento exato, né? Então o que a gente fez? O outro colocou na trigger, que é o último ponto, é o momento ali que você está fazendo a inserção do dado. Então quando você está fazendo um update, nesse caso aqui, de uma partida dobrada, o que a gente faz? A gente vai lá, pega os movimentos daquela partida, daí verifica, faz a verificação de competência, aí vai lá, pega os saldos, verifica se mudou o crédito para débito, tal, atualiza a competência, faz mais um monte de coisas aqui embaixo. Então tudo isso é feito numa trigger. Então esse momento, por exemplo, é interessante, porque eu preciso atualizar outras tabelas, eu preciso calcular outros saldos, eu preciso seja no momento que eu estou inserindo ou no momento que eu estou atualizando. Só uma observação, eu não consigo fazer select na própria tabela que eu estou observando. Então, por exemplo, estou fazendo aqui na partida dobrada, eu não conseguiria fazer um select na partida dobrada. Por quê? Porque ela está sendo alterada. Então o select para mim voltaria inconsistente. Porque se eu estou alterando ela, pode ser que o próprio dado que eu estou pegando de old vai ser alterado também, ou foi alterado. Então ele não deixa, dá erro. Se você tentar fazer um select na tabela que você está mexendo, você não consegue. Mas você consegue fazer select, por exemplo, em outras tabelas, tá? Acho que vou mostrar mais pra frente aqui. Beleza. Package. Package é um pacote de procedimentos e funções. É a junção é a junção das duas coisas, né? Da procedure e da function. E para que isso serve, né? Serve para quando você quer organizar uma série de coisas que são incomuns, que você vai utilizar. Você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma série de procedimentos que tem tudo a ver, como é o caso do package de estoque, os relatórios. Então, para cada relatório tem uma procedure, mas todas elas têm a ver, por exemplo, com um resumo geral que eu preciso rodar junto à noite. Então, eu coloco tudo no mesmo pacote, tá? E aí eu consigo encapsular, inclusive. Então, o package é dividido em duas partes. A especificação, então na especificação eu defino o que eu quero que os outros vejam, mais ou menos o que a gente faz no JavaScript, né? Quando a gente quer fazer um JavaScript encapsulado e tal. Então tudo que tiver definido aqui no package, eu consigo pegar de fora, eu consigo acessar de fora. Se não tiver aqui, fica como se fosse protegido, então eu não consigo acessar. Então no package, por exemplo, de estoque, tem várias procedures, mas nem todas são chamadas de fora, algumas são privadas. Então, se eu não colocar na especificação, eu não consigo visualizar. Na especificação, eu posso definir tipos também. Vamos supor que eu tenho uma série de procedures lá, todas elas usam tipos, enfim, usam variáveis, algumas coisas que vai ser comum para todo mundo. Então, eu defino aqui, né, no package, eu defino na especificação. Tá? E aí, dentro do package, que é chamado de body, né, que é onde está o corpo realmente do package, é onde eu defino aqui o que vai fazer. Então, isso aqui seria como se fosse a interface, digamos assim, do package, e aqui aqui de fato o código dele, tá? Aí para chamar, como que eu chamo? O nome do package, ponto, o nome da função ou do procedimento que eu quero visualizar. Lembrando que tem que estar na especificação. Um outro exemplo aqui.
É um exemplo aqui mais interessante. Então eu tenho uma procedure, tá, que é para adicionar cliente, e nessa procedure eu tenho uma tabela chamada customer, e eu estou dizendo o seguinte, que nesse CID eu quero que passe um tipo igual ao que está nessa tabela. Tá? Se for diferente ele não vai aceitar. Aí name, enfim, tem várias outras coisas ali, idade e tal, várias outras coisas que eu vou receber aqui, e aqui eu faço um insert na tabela. Certo? Não coloquei o código ali, mas tem para remover, para inserir, enfim, não entendeu. Tá. Acho que é a mesma coisa, só com mais exemplos. É isso. É isso? É isso. Aí só faltou falar para vocês aqui, colocar para vocês o esquema do objeto, que eu não coloquei para vocês aqui. Que é como você pode definir um objeto no Oracle, e aí você coloca no objeto as propriedades que você quer nesse objeto, e seta os valores para ele, passa esse objeto por parâmetro depois. Tá? Só que esse objeto ele precisa estar definido dentro do banco de dados. Você também tem types, tem algumas outras coisas mais avançadas assim que eu não falei, porque vocês não vão lembrar, vocês vão ter que ler no tutorial depois. Mas, por exemplo, tem types que você pode definir, e nesses types você consegue colocar colunas, né, que foi o exemplo que eu falei que a gente precisou fazer para fazer a atualização. Então assim, você consegue trabalhar com um monte de coisa em memória, né, no Oracle, tem bastante coisa interessante utilizando aquelas coleções para poder utilizar. Então, a partir do momento que você aprende a fazer um bloco PLSQL básico, as outras coisas são mais simples de fazer, procedures, functions e assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que não entendeu, que eu falei muito rápido?